A paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical aqui no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, para podermos assim estudar algo que muitas vezes não temos conhecimento, mas que nesse trimestre, que é o terceiro trimestre de 2025, onde estaremos aí estudando várias lições sobre algo que é muito importante na vida do cristão, ou seja, conhecer a igreja, saber como é a igreja. Então, nós temos como, nesse terceiro trimestre de 2025, o tema do trimestre é a igreja em Jerusalém. E o que nós vamos aprender nesses 3 meses? Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, irmãos, veja que é um tema bem atual, é um tema apropriado para os dias que estão acontecendo. Nós falamos na aula passada sobre a igreja mãe, falamos sobre os primórdios ali do início da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Então, ali tem as raízes, tem a base para uma estrutura de uma igreja embasada naquilo ao qual Deus deixou para nossas vidas, e vamos aprender com aquele povo, com os ensinamentos daquela época, o que foi que aconteceu. Mas antes de mais nada, eu mais uma vez queria dar paz do Senhor para os irmãos, né? E que nós possamos assim fazer com que essa aula venha trazer algo novo para nossas vidas, nesse momento. Então, eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão iniciando, estão vindo pela primeira vez, acompanhando pela primeira vez essa aula, essa lição da Escola Dominical. Estão nos acompanhando pelo YouTube, pelos meios de comunicação aí, pela mídia. Então, que possamos ter um bom proveito dessa aula. Eu sou o presbítero Paulo Ricardo e, mais uma vez, estou aqui para ajudar um pouco naquilo que nós vamos aprender durante esse trimestre, uma vez que a cada lição há algo novo para nossas vidas. E você ainda que não tem a revista, pode adquirir a sua revista aqui gratuitamente no Centro Evangelístico. É só procurar a secretária da Escola Bíblica Dominical num domingo e vir aqui e pegar a revista gratuitamente, uma vez que, ou seja, você seja matriculado em uma das nossas classes presenciais. Então, é bom que você venha, você se matricula, e aí você vai começar a fazer parte das aulas presenciais. Mas, se porventura você não pode acompanhar essas aulas, você recebe a revista e acompanha de casa, estuda em casa, e todo domingo nós estaremos aqui falando sobre as lições. E você acompanha com essa revista, tá bom? Então, vamos agora, nesse momento, eu peço aos irmãos que fechem seus olhos, curvem a sua cabeça, inclinem a sua cabeça, para que possamos entrar na presença do Senhor e que seja o Espírito Santo de Deus a ministrar sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença agora, Pai, Espírito e verdade, para que Tu venha ministrar sobre as nossas vidas o Teu querer, o Teu poder, a Tua glória, Pai. Tu venhas a nos orientar, nos dar o direcionamento, Pai, nos mostrar a Tua verdade através da palavra, através das lições aos quais nos colocamos aqui para aprender, Pai, para que possamos cada vez mais, Pai, estar envolvidos, Pai, naquilo que traz a nossa vida, ao nosso crescimento cristão, Pai, o entendimento da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos dê discernimento, Pai, de tudo que será falado, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, então, por isso. E nós queremos aqui, desde já, deixar claro que essas lições são lições que basicamente vão falar da igreja. E isso é muito importante, dos primórdios, E tudo está embasado no quê? No que a palavra nos proporciona, no que a palavra nos ensina. O pastor José Gonçalves foi o escritor dessa revista,
da CPAD, então ele traz alguns aprofundamentos ao qual nós vamos verificar aqui, mas sendo que tudo que nós vamos aprender está escrito na palavra de Deus. Isso é fundamental na vida do cristão. Tudo que nós queremos está na Bíblia. Tudo que é direcionador, tudo que é bom, tudo que nos dá respaldo, é a Bíblia que vai falar conosco. É a palavra de Deus. Então, que possamos ter muita certeza daquilo que estamos buscando. Bem, eu queria só abrir um parênteses aqui para nos falar, dentro desse contexto de uma igreja fiel à pregação do Evangelho, que é o título da nossa revista, é algo que eu escrevi aqui que eu achei muito interessante. A pregação é o ponto fundamental na vida da igreja. Jesus disse aos discípulos que deveriam ir e fazer discípulos de todas as ações, ensinando a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado aos discípulos. Então, veja, lá dos primórdios já se falava sobre isso. Mas Jesus também disse que eles deveriam pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Agora, mas quem não crê seria condenado. Jesus é direto quando ele fala isso. Então, nós precisamos o quê? Crer. Nós precisamos aceitar esse Jesus. Né? Para o quê? Seguir, dar um próximo passo e ser batizado. Mas a pregação ela é fundamental para a igreja, porque ela tem o poder de convencer o pecador. Então, veja bem, a pregação ela tem essa finalidade, esse propósito, né, de pregar, tem que estar fundamentada na palavra de Deus, para que possam, assim, as pessoas crerem e verdadeiramente entenderem que estavam num caminho errado e agora estão num caminho bom, conhecendo a palavra, aprendendo a trilhar o bom caminho de Jesus, aprendendo a ter direção nos seus atos, nas suas atitudes, enfim, essa é a verdadeira pregação e que ela tem essa finalidade, né, de convencer o pecador. Ou seja, nós aprendemos também que, na verdade, o que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental. Então, pregar o Evangelho é fundamental que nós tenhamos certeza de uma coisa: pregar com fidelidade. Só pode pregar o Evangelho quem vive o Evangelho de uma forma que genuína. Então, irmãos, isso aqui são questões, né, são chamamentos de atenção para que a gente possa ter a credibilidade e viver a fidelidade da palavra de Deus em pregar o Evangelho. Nós precisamos conhecer. E não somente falar ou pregar, nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos praticar essa palavra. Isso é fundamental na vida do cristão. Para isso estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a igreja, para que nós tenhamos certeza daquilo que falamos. Quando Pedro e João estavam indo ao templo, encontraram ali, é o que nós vamos falar sobre encontraram um coxo, e ali profetizaram sobre a vida daquele coxo. Deram uma palavra de ânimo, porque eles conheciam a palavra. Isso é importante. E, por sobretudo, a Bíblia merece respeito. Não podemos pregar aquilo que a Bíblia não fala. E a gente vê muito por aí, muitas pessoas, não vou citar nomes e nem pastores, presbíteros, diáconos, enfim, muitas pessoas pregando a Bíblia de uma maneira não, vamos dizer assim, respeitosa, distorcendo um pouco a palavra para que possam aquilo vir em prol daquilo que eles estão pregando. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, e o tema principal da nossa revista hoje é sobre a cura do paralítico, que é o ponto central do nosso estudo. Isso é fundamental. Bem, irmãos, vamos lá. A lição, então, é de número 3
do dia 20 de julho de 2025, que tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Então nós temos aqui, que já abre esse texto aqui, já direcionando de como é a atitude da igreja, como deve ser a atitude da igreja, como deve ser esse culto cristão, né? Sobretudo, o evangelho tem que estar na linha, na primeira parte desse culto. O texto áureo, ele nos fala assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. Então aqui, esse momento em que o próprio Pedro, né, ele depois de ter que aquele coxo foi curado, as pessoas ficaram ali atônitas, olhando para ele, e todo mundo querendo ir de encontro a ele, pensando que era ele que tinha curado aquilo, ele que tinha feito aquele milagre. E na verdade ele chama a atenção para mostrar que isso não veio dele. Ele conhecia o Evangelho, conhecia a palavra de Deus, e ali ele pregou, ele usou a palavra de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. E aí ele começa a chamar a atenção daquele povo que estava ali. A verdade prática, ela nos fala assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder, o quê? O Espírito Santo. Olha só que maravilha. Então aqui, Pedro já está ficando de lado, e todos aqueles que pregam a palavra têm que saber que esse poder, ele não vem das pessoas, ele vem do Espírito Santo, do poder da palavra, poder do Espírito Santo. Isso é importante a gente saber, para que muitas vezes as pessoas querem se vangloriar por ter feito alguma coisa, orado pela pessoa, a pessoa ficou curada, orada, a pessoa voltou a enxergar, enfim, não é a pessoa. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Isso nós precisamos aprender na lição de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, você vai acompanhando na sua revista, tá? Na revista, aqueles que já têm a revista, acompanhem na sua revista, tá lá, a leitura bíblica em classe, livro de Atos, capítulo 3, do 11 até o 19. Esse é o texto de referência para o nosso estudo de hoje, para essa lição de número 3, que diz assim: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedisse que se vos desse um homem homicida. Versículo 15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, dos que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer
Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmão, que texto magnífico, e ele nos mostra bem essa realidade ao qual o povo então ali ficou atônito com o milagre, e ali Pedro então falando com muita convicção e com o conhecimento da palavra, chama, exorta aquele povo ali, mostra aquele povo que eles mesmos foram que entregaram Jesus nas mãos de Pilatos para ser morto. E agora eles não estavam reconhecendo aquele milagre, estavam reconhecendo a ação que é de Jesus, a ação do Espírito Santo. Então, isso é importante a gente ter bem certeza disso aí. Bem, os objetivos da nossa lição: expor a importância da pregação das Escrituras, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. Eu achei muito importante esse segundo item aqui, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. Então, tudo isso vem quem? Do Espírito Santo. Mas precisamos estar focados na palavra, um sentimento muito íntimo, né, com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Terceiro item, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Então, aqui já fala tudo, que a Bíblia, do princípio até o final, ela vai nos mostrar e revelar a intenção, uma das intenções de Deus é pregar essa esperança. Então, nós temos bem fundamentados, né, e entender que a mensagem é uma mensagem de esperança. Temos sempre que falar da mensagem, falar da palavra de Deus, pregar a esperança. Porque a gente sabe que o mundo está de uma forma a se deteriorar, a oprimir o povo, a fazer com que o povo desanime da caminhada com Jesus. Então, por isso que o fundamento é pregar a esperança. Bom, a palavra chave da nossa lição hoje é pregação. A introdução, ela vai nos dizer assim, é o que nós vamos, com um contexto geral da lição, que nós vamos aprender. Vamos estudar os preceitos do culto cristão, a forma de servir, obedecer e adorar a Deus, que requer, portanto, o quê? Reverência, ordem e santidade. Através das Sagradas Escrituras, veremos que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes, focada exclusivamente no Senhor e na edificação da igreja, e como marca na liturgia pentecostal, a exposição da palavra é primazia. Então, irmão, aqui nesse primeiro momento aqui, eu fiz questão de marcar na minha revista palavras que eu acho que são fundamentais. A forma de servir, obedecer e adorar a Deus requer o quê? Reverência, ordem e santidade. Isso é fundamental, irmãos, que nós temos isso aí bem claro na nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos servir e obedecer e adorar a Deus. São 3 passos que nos levam a ter uma intimidade com Deus, a ter um relacionamento com Deus. Para quê? Para que nós possamos entender que a reverência e ordem e santidade fazem parte das Sagradas Escrituras e que nos movem para um verdadeiro culto agradável a Deus. Veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. A glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Então, irmãos, aqui já nos abre uma janela
para que nós possamos, assim, vivenciar esses momentos agradáveis, sempre direcionados, sempre com um norte para a nossa vida cristã, nesse momento de adoração, de verdadeiro culto cristão, de adorar a Deus, de buscar a Deus, com propósito, com sentimento. Esse é o culto. Esse é um culto verdadeiro. O tópico 1 da nossa lição, né, eu quero abrir um parênteses aqui. É claro que você acompanhando na sua revista, eu tenho o costume de fazer alguns comentários e, ao mesmo tempo, eu faço um resumo do que está aqui na revista. Que o pastor José Gonçalves, ele escreve a revista e nós estamos aqui comentando essa revista. Ele que escreveu, nós estamos comentando. E ele se fundamentou um pouquinho mais. Então, como nós temos pouco tempo, então nós vamos resumindo algumas coisas, vamos falando e procurando na Bíblia e vivenciando se o que está escrito está na Bíblia, e assim nós vamos caminhando passo a passo para o conhecimento da palavra de Deus. Ok? Então, porque de repente você pode ler na sua revista, mas isso não tudo que eu estou falando para os irmãos está escrito na revista, só de uma maneira um pouco mais resumida. O tópico 1 fala assim: a natureza do culto. Subtópico 1, o culto como serviço a Deus. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como esta adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos mostra a adoração no contexto do culto cristão. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, versículo de 1 ao 4, ele está nos mostrando isso aí, como é o contexto desse culto, como é que é a adoração desse culto. Agora veja bem, presta atenção, enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam o Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Mas onde está escrito isso, irmão Paulo? Abre lá a tua Bíblia. Se você não tem a revista, abre lá a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Eu vou fazer um tempinho aqui para você encontrar isso aí. Atos 13, versículo 4. Atos 13, versículo 4. Olha o que ele vai nos falar com relação a quando as pessoas oravam, o Espírito Santo ministrava e já direcionava aonde eles deviam agir, aonde eles deviam pregar o Evangelho, aonde seria a obra missionária. Olha o que está escrito aí, você que já achou. No versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Então, esses foram o primeiro missionário que foi enviado, já estavam em oração, e já foram ali sendo ministrados pelo Espírito Santo, para onde eles deveriam ir, fazer o quê? Pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus. Então, isso é importante, irmão. A gente precisa desse direcionamento do Espírito Santo de Deus, precisa desse direcionamento de Deus para nossas vidas. Ele tem um propósito em tudo que ele faz, em todas as suas ações. E ele usa o Espírito Santo. Os irmãos estão lembrados? Eis que Jesus, ele ascendeu aos céus, né? E aí naquele momento ele disse: olha, vocês fiquem aqui até que eu volte e eu vou enviar um outro Consolador. É o Espírito Santo. Esse é que vai consolar, esse é que vai direcionar, esse é que vai mostrar como devemos agir, como devemos fazer. O subtópico 2 do tópico 1. O culto deve ser solene. Solene refere-se, quer dizer, respeito, majestoso, mais ou menos por aí. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Né? Ser respeitoso e ser majestoso. Por isso, o culto não pode ser realizado de qualquer jeito. O apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja. Lá em 1 Coríntios, se você abrir
no capítulo 14. Abre aí a tua Bíblia aí. Capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Olha o que ele vai nos falar. Olha só. Aqui, 14:40. Vamos lá. 14:40, ele vai nos dizer o seguinte. Vai abrindo a sua Bíblia, vai procurando para ver se realmente está escrito isso. Eu, quando faço meus estudos, eu vou na Bíblia todo instante, vivenciando se realmente é o que está escrito. 14:40. Olha o que está escrito aqui, ó. Diz assim. Eu passei aqui. 14:4. Diz assim, ó. Então vamos aqui, pular aqui, porque depois eu volto aqui. Aliás, 1 Coríntios, irmãos, perdoe minha falha. 1 Coríntios 14, aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 Coríntios 14:40. 14:40. Ele diz aqui. Diz assim, ó. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, nós percebemos aqui que desde esse princípio a palavra já nos orientava. Paulo, quando escreve, ele já nos mostra isso. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo escreve aos Coríntios. Então, ele já nos mostra como deveria ser essa igreja. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa de quê? Ter decoro, decência e ordem. Ponto final. Então, não pode ser bagunça, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter parâmetros onde as pessoas vão se direcionar para como agir, como cultuar a Deus, tudo com ordem, com decência. Né? O culto, o subitem 3 agora do tópico 1 ainda. Diz assim, o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Então tem várias referências bíblicas aqui que vão nos mostrar sobre isto. Então, uma vez que a santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia, visto que Deus é santo. Então, se Ele é santo, as coisas têm que ser santas. Abre a tua Bíblia agora novamente aí para nós verificarmos isso aí. Levíticos 20:26. Olha o que fala aqui. Levíticos 20, versículo 26. Que diz assim, ó. Ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Vou ler de novo. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Para serdes meus. Então, irmão, aqui já está a palavra confirmando que nós falamos sobre a santidade de Deus. Isso aí não precisava a gente confirmar, porque na verdade a gente já conhece. Nós temos já um caminhar com Cristo. Agora, o que é santo? Santo é separado. Pronto. Santo é separado. Muitas vezes na minha classe eu falo com os alunos, né, que estão lá, vocês são santos? Alguns ficam meio em dúvida, assim, santo, todos nós somos santos. A partir do momento que nós andamos e caminhamos com a palavra, respaldado na palavra, a partir do momento que nós estamos na igreja, nós somos santos, irmãos. Temos erros, temos falhas, temos fraquezas, temos pecados? Sim, temos. Mas nós somos santos, nós fomos separados pelo Senhor. Um dia Deus nos achou num lugar ruim, que não era o caminho certo, nos tirou de lá, nos separou
e trouxe para a igreja, para escutar a palavra, para aprender com a palavra, para pregar a palavra, para assumir a obra missionária na igreja. Então, nós somos separados, nós somos santos. Então, o que o próprio Deus está falando é que a palavra lá em Levíticos fala sobre isso. Então, isso é importante a gente entender. O culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. Lá em Romanos 15:5, fala sobre isso. Eu não sei se eu separei aqui Romanos 15:5, mas também você pode procurar lá e você vai encontrar Romanos 15:5. Então, é importante, irmãos, que a gente possa vivenciar isso aí em nossas vidas, para que a gente não tenha dificuldade de viver essa palavra, viver esse momento de culto, né, a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Lá em Atos capítulo 13, 2 fala sobre isso. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profano. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, vai nos falar sobre isso. Bem, o culto é uma forma de serviço a Deus. Sua prática requer o quê? Reverência, ordem e santidade. Já falamos sobre isso. Então, o culto tem que ser assim. É um molde ao qual Deus deixou para as igrejas. Tem que ser assim. O tópico 2 agora. O tópico 2 fala o propósito do culto. Subtópico 1 do tópico 2. Glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. Assim como o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Eu achei isso aqui, irmãos, de uma sabedoria muito grande, ao qual o pastor José Gonçalves, ele coloca aqui. A celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Então isso é importante. Quem é Deus? O que Ele faz? Então, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Isso é importantíssimo, nós temos que bem claro na nossa mente. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. Cristo é onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Bom, duas questões importantíssimas. O culto tem que ser cristocêntrico. Cristo, Jesus, ele é o centro da palavra, é o centro do ensinamento. Então, é onde acontece, é o culto onde Cristo é o centro. E ele é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, entre nós e Deus. Vamos verificar se isso é verdade? Abre a tua Bíblia aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, eu tinha separado aqui, mas já fugiu o papel, mas nós vamos mostrar aqui. 1 Timóteo, vai falar sobre isso aí, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo o quê? 5. É o que o pastor José Gonçalves nos coloca ali. Falando sobre esse mediador. Olha o que fala a palavra de Deus. Porquanto há um só Deus
E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, irmãos, olha que maravilha que a palavra testifica o que está escrito. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então, não tem nada que possa, eu vou interferir, eu vou... Não existe nada que possa ser mediador. Então, o culto é cristocêntrico justamente porque que ele escuta o que o homem tem, o que o homem coloca ali, então ele vai ser o mediador entre o homem e Deus. Essa ligação vertical entre o homem e Deus. Isso é muito importante. E o termo sumo sacerdote, que ele nos fala mais adiante, ele diz o seguinte: se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu seu sentido. Perdeu seu sentido. Se Deus não é celebrado e ele não é glorificado, então o culto perdeu, claro, com certeza. Então isso aí nós temos que ter isso aí claro na nossa mente. Se não existe a celebração de Deus, porque uma das coisas que eu aprendi com muita clareza na minha vida cristã, o que eu venho fazer na igreja? Por que eu vou na igreja? Porque é uma festividade? Porque é um culto de libertação? Porque é um culto de adoração? É um culto enfim, vários cultos que tem por aí, que muitas igrejas colocam, denominam um culto tal, culto disso, culto daquilo. Irmãos, nós viemos à igreja para adorar a Deus. Nós temos que ter essa consciência que é a nossa adoração, é isso que vai ter Cristo como esse mediador e vai... Não que nós viemos a pedir, Deus, eu preciso disso, preciso ser curado, preciso ser liberto, preciso de uma ação. Não, irmãos. Nós temos que aprender que nós viemos para adorar a Deus. Nós somos servos para adorar a Deus. E o que vier depois disso, aí é a consequência da nossa adoração, da fidelidade de Deus com a nossa adoração. Então a gente precisa entender certas coisas para não vir única e exclusivamente com um sentimento de adquirir coisas, né? Adquirir bens materiais, financeiros. Não, esquece isso. Nós vamos adorar a Deus. E eu já tive muitas respostas de Deus no momento de adoração, no momento de estar ali buscando a Deus em espírito e em verdade, num culto, né? E ali eu pude receber a resposta o quê? De Deus. Eu não coloquei diante de Deus qual era a minha necessidade. Mesmo que a palavra também ela nos fala sobre isso, ela nos fala o quê? Que Deus conhece o nosso coração. Então, eu fui ali para adorar Deus. Deus, muito obrigado pelo que Tu é na minha vida, porque Tu é o Deus único, Tu é o Deus Todo-Poderoso. Eu acredito, eu creio no que Tu fazes. Enfim, fui falando com Deus, e daqui a pouco eu estou sentindo um refrigério, uma resposta daquilo que eu não vim verdadeiramente fazer. Mas Deus respondeu no meu coração. A fidelidade de Deus, porque Ele conhece. Então, isso é importante a gente entender essa intimidade com Deus, para a gente não ter erro. E aí diz assim, ó, olha só que interessante isso aqui. Quando não se cultua a Deus, é o subtópico 2 do tópico 2. Nesse aspecto, o culto é sempre, deixa eu ver aqui, é sempre cristocêntrico. Cristo é onde deve acontecer o verdadeiro culto. E tem várias referências. João 2,18, 22, Marcos 14, 58. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós já falamos sobre isso. Há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios
afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, que ele está falando sobre a celebração da ceia, e ali naquele momento, Paulo ele deixa isso claro, que vocês não vão ali participar da ceia para comer, para encher o bucho e beber, né? Não é para isso, a finalidade não é essa. O momento de Santa Ceia, ele é um momento crucial, aonde nós vamos ali fortalecer nossos laços com o Senhor, reafirmar essa aliança com o Senhor, né? Em que ele fala o beber do sangue e o comer do corpo, o pão e o suco de uva, isso tem uma finalidade de nós nos colocar em comunhão com Deus, nos fortalecendo a nossa aliança com Deus. E ali, então, nós buscamos, é claro, nos arrepender de algumas coisas, algumas situações em que aconteceram na nossa vida, e ali a gente começa a pedir perdão a Deus para poder participar, verdadeiramente, participar da Santa Ceia. Então, é um momento importante. E muitas pessoas naquele período, daquela época, elas se juntavam para comer, para beber, e não entendiam a verdadeira finalidade. Então, Paulo exorta. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Ou seja, não estavam buscando a glorificação de Deus. Então, era um momento, irmãos, de intimidade com Deus, para que os apóstolos, quando se reúnem numa das ceias do Senhor, para que eles pudessem se lembrar do que estava acontecendo e se arrepender, muitas vezes, de falhas e erros que eles tinham e participar da Santa Ceia. Eu abro um parênteses aqui para falar sobre a celebração da Santa Ceia. Muitos irmãos, muitas vezes, não participam da Santa Ceia. Porque eu discuti com o fulano de tal, eu discuti com a esposa, eu briguei com meu filho, eu falei com o vizinho que não é da maneira que eu não tinha que falar, então eu estou em pecado, eu não vou participar da Santa Ceia. Não, irmãos, não faça isso, não faça isso. Participe sim da Santa Ceia, porque ali é momento de nós nos arrependermos, de nós pedir perdão ao irmão, pedir perdão porque falamos determinadas coisas que não era próprio, enfim, nos arrepender de ações e atitudes que fizemos no momento de euforia, no momento de êxtase, sim, no momento em que nós, como seres humanos, nós temos muito essa característica, né? Às vezes está nervoso e tal, e fala certas coisas que não... E aí as pessoas não participam, porque acham que isso aí é um grande pecado que vai... Não, irmão, é um momento de comunhão, é um momento de você se arrepender, pedir perdão diante de Deus e participar da Santa Ceia, porque aí você vai ter uma aliança fortalecida junto com o Senhor, e o Senhor vai te mostrar, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar esse erro, reconhecer o teu arrependimento, para você não fazer mais. Porque senão muitas pessoas se desviam até da igreja por não participar da Santa Ceia. Começa a se enfraquecer, começa a ficar mais frio na palavra, e aí vai se distanciando, porque não participou da Santa Ceia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque estava em pecado, porque estava isso, estava... Então, irmãos, peça perdão, se arrependa, reconheça a sua falha, reconheça o seu erro e participe da Santa Ceia. Você vai ver que Deus vai falar com você e vai te mostrar a sua verdade. Então, isso é muito importante a gente saber no momento de culto, de celebração da Santa Ceia. Terceiro subtópico do tópico 2 diz assim, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer a edificação à igreja. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 14, versículo 26, o que ele vai nos falar aqui? 1 Coríntios, vai abrindo sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Olha o que fala aqui. Diz assim,
Que fazer, pois, irmãos? É uma pergunta. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, e estes a revelação, e aqueles outras línguas, e ainda outras interpretação. Seja tudo feito para a edificação da igreja. Então, como nós estamos aqui falando nesse subitem sobre a edificação da igreja, aqui está um direcionador de tudo que acontece no culto, né? Seja o quê? A finalidade principal é o quê? Edificar a igreja, falar em línguas, né? Profecias, e falar de uma maneira em que o culto tem revelação, enfim, isso faz parte do culto, mas tem que ser tudo o quê? De uma maneira ordenada, de uma maneira que as pessoas entendam. Isso é muito importante a gente. O verbo grego, olha só, o verbo grego, oikonomia, traduzido, quer dizer edificar. E tem também o substantivo oikodomia, que quer dizer, que traduzido quer dizer edificação. O sentido é de algo que está sendo construído. Então, esses dois, tanto o verbo quanto esse substantivo, na tradução, ele nos fala de edificar, de edificação, ou seja, de uma construção. Nós estamos na igreja ali construindo, nós estamos crescendo, nós estamos nos edificando, nós estamos indo para outros patamares de entendimento, sabedoria da palavra. Então, aquilo está edificando as nossas vidas. Então, isso aí, tudo envolvidos em... Tanto é que a própria palavra de Deus, ela nos fala que o sentido é o de construído, conforme a parábola da casa edificada sobre a rocha. Os irmãos depois leem com mais calma, lá em Mateus 7, 24, 26, e em Lucas também 6, 48, ele vai falar sobre isso aí, sobre a casa edificada, uma foi edificada na areia, outra na rocha, enfim. Então isso tudo, irmão, é para que a gente entenda onde é que nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo edificados na rocha. E o que é essa rocha? É a palavra de Deus. Essa palavra que é fundamental para que nós temos resistência e segurança naquilo que nós estamos ali sendo edificados. Então, a palavra é a nossa edificação, os ensinamentos do Senhor. Então, ele diz assim, no capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo disciplina os usos e os dons da igreja, pelo fato do seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Tá? Em 1 Coríntios vai falar sobre isso, 14:5. Que também pede para nós ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. 14:5 ele diz assim, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo ser ou as interpretar, para que a igreja receba o quê? Edificação. Então, alguém fala em línguas, outro interpreta. Isso tem a finalidade o quê? De edificar a igreja, edificar aqueles que estão ali no templo, cultuando a Deus. Isso é muito importante a gente entender. Todos os demais. Então, é um critério, de seguir essa sequência a qual a palavra nos ensina. Aí fala sobre ministério de dons, tal, edificação do corpo de Cristo. Agora vamos lá. O tópico 3 agora. Já quase finalizando aqui o tópico 3, ele vai nos dizer assim. Tópico 3. A liturgia do culto. A exposição da Bíblia. A leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja é responsável pela liturgia do culto. Deve ficar atento
ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez a exposição das Escrituras à base do seu ministério. Ou seja, a sequência que nós temos que entender aqui é que a liturgia da igreja, a palavra de Deus, é o referencial máximo do culto. Isso a gente precisa entender. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto e tal, e muito tempo expondo as Escrituras. Os apóstolos foram sempre expondo as Escrituras, que era a primazia ali do que estava acontecendo. E agora, o subtópico 2 fala de oração entusiástica. Também a adoração a Deus no meio do culto, no meio daquele momento. Então tem que ter momentos, né, de cultuar, momentos de alegria, momentos em que a palavra dos salmos mesmo nos fala que devemos cantar salmos, né, e glorificar a Deus. Isso é muito importante. Agora, o lugar da adoração no culto pentecostal. Então, o lugar da adoração. Um grande teólogo pentecostal, William Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosos. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso é muito importante para a gente entender, né? Então, é um derramamento ali, é um momento de êxtase, é um momento que nós adoramos a Deus, que nós glorificamos a Deus. E isso é muito importante, essa adoração pentecostal, que há movimento, há vibrações, há alegria no meio do povo, adorando a Deus, né, para se aparecer. Concluindo o nosso estudo de hoje, os princípios que devem reger um culto cristão são: o culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem que ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria, dinamismo, pelo Espírito Santo, dinamizado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que envolve aquele povo, envolve as pessoas no culto, para que seja celebrado, então, esse culto que faz parte da vida do cristão. Nós temos que nos alegrar, nós temos que vivenciar isso nas nossas vidas. Por isso, a igreja dos primórdios era uma igreja que ela primava pela fidelidade a Deus e essa pregação do Evangelho. Então, que possamos, irmãos, entender que verdadeiramente o culto cristão, ele tem que ter essa ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, esse movimento, e precisamos entender que, sobretudo, a palavra é a primazia no culto. E que essa palavra, ela precisa ter centralizado Jesus Cristo. Um culto cristocêntrico, onde Jesus é o centro de toda esse momento de adoração a Deus. Amém? Então, que os irmãos possam ter uma semana abençoada, que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe, que Deus te dê discernimento cada vez mais para continuar acompanhando as nossas lições bíblicas. A próxima semana nós estaremos na 4ª lição, que vai nos falar uma igreja cheia do Espírito. Então, isso é muito importante a gente entender essa ação do Espírito Santo de Deus. Mas hoje nós ficamos assim: como adorar a Deus num culto? Como deve ser esse culto? Nós aprendemos tudo isso hoje. Que os irmãos tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.